Olá, o programa Sala de Visitas de hoje vai discutir a lei de cotas raciais nos serviços públicos na Prefeitura de São Paulo. Conosco aqui no estúdio o vereador Reis, do PT, autor da lei que destina 20% das vagas e cargos públicos do município de São Paulo para negros, negras ou afrodescendentes. Obrigada pela presença, vereador. E a convite do vereador, recebemos a doutora em Sociologia e diretora do Núcleo de Pesquisa do Instituto de Defesa de Direitos Humanos, Marcilene Garcia de Souza. Obrigada também pela presença, Marcilene. Eu que agradeço. Vereador, um ano já da lei em vigor, né? Quais foram os avanços de um ano para cá? Então, nós observamos que os concursos públicos, eles já veio com as cotas, né? E temos inclusive procuradores municipais que entraram nas cotas. Nós tínhamos cerca de 300 procuradores antes do concurso e 3 negros, 1%. E o único concurso que se abriu na Prefeitura de São Paulo, 70 vagas, 14 negros tomaram posse como procurador do município. Então, por esse concurso a gente vê o avanço, né? E tem outros concursos, como de professores, de auditores, né? Porque na base da pirâmide da Prefeitura de São Paulo, nós temos uma quantidade de negros que chega a cerca de 30%, né? Mas à medida que nós vamos para os cargos de mando, os cargos de direção, né? Os cargos que têm salários maiores, salários que vão de 13 mil a 25 mil reais por mês, nós observamos que vai desaparecendo a existência dos negros, de negras e afrodescendentes. Então a lei ela vem trazer esse avanço na administração pública, buscando produzir aí a igualdade, né? A composição étnica racial da prefeitura, né? Que nós temos aí pelo IBGE na cidade de São Paulo cerca de 52% de negros e afrodescendentes, mas dentro dos cargos que tem a prefeitura, não só os cargos de concurso público, os cargos de direção, né? E também os cargos de confiança são a minoria. Uhum. E eu fiz questão de convidar a professora doutora Marcilene, porque ela foi uma das pessoas que ajudou na regulamentação dessa lei, né? Que na época ela estava na Secretaria de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, e ela realmente tem uma experiência grande nessa questão e contribuiu muito para a regulamentação dessa lei. Então, após um ano que a lei foi regulamentada, no mês de março do ano passado, é bom a gente trazer as pessoas que contribuíram, que participaram desse processo todo, para analisar esse ano os resultados que deram essa lei de cotas, a Lei 15.939. Professora, qual que é a avaliação que a senhora faz da implantação dessa lei? Na prática, ela está sendo cumprida, essa lei? Então, eu gostaria de contextualizar, né? Então, são cotas raciais, fazem parte de programas de ações afirmativas para a população negra no Brasil, que tem um histórico de desigualdade e especialmente a discriminação racial no mundo do trabalho. Então, acho que uma questão importante para que nós todos possamos refletir sobre São Paulo por que ter cotas raciais nos serviços públicos? Por que a população negra paulistana tem mérito para ter um programa de ação afirmativa, ou seja, uma política diferenciada, que alguns chamarão de discriminação positiva, que é justamente para que, dentro da estrutura da administração, para que os usuários dos serviços, que são negros, que são brancos, que são amarelos, se sintam representados dentro desse espaço. E mais do que isso, nós temos um grau de discriminação racial na cidade de São Paulo, mas também em outros locais, que mostra que a população negra chega a ganhar metade do salário de um indivíduo branco na mesma função. Então, a prefeitura, neste caso, e o vereador especialmente, porque essa foi, como dizem os baianos, uma ousadia, né, vereador? Que é ousar que São Paulo é uma das cidades mais negras do Brasil em quantidade de negros. Negros são os pretos e pardos lá do IBGE, chega a mais de 4 milhões. Então, essa política, e é uma das políticas mais ousadas. Por quê? Porque ela trabalha com concurso, então eu tenho 20% de vagas para negros no concurso, mas também ela está pensando dentro da estrutura da administração os cargos de poder. Por quê? Porque a população negra, ela goza de desigualdade de renda, pobreza de renda, mas pobreza política. Ela não ocupa espaços de poder para poder
sugerir as políticas públicas que sejam eficazes lá em Guaianazes, lá na cidade de Tiradentes, lá nos lugares mais vulneráveis do município de São Paulo. Então, se eu tenho gestores negros também em cargos de poder, eles vão poder pensar políticas com mais efetividade. Ou seja, o ganho é para toda a sociedade, porque quando eu tenho uma política, se os negros são os mais pobres e os negros não conseguem participar para sugerir para a administração melhores caminhos, eu posso ter que uma ineficácia. Então, a gente está falando muito de democracia, de igualdade, ou seja, um exemplo, igualdade dentro do espaço da administração. E a lei do vereador também, ela inclui 20% para estagiários. Então, eu estou pensando algo que é fantástico. Eu penso no concurso, mas eu penso no estagiário que está lá dentro, que ele pode ser o futuro servidor daquele espaço, eu estou pensando nos cargos de poder. Então, só voltando à tua questão de um ano de avaliação, a pergunta seria: qual é o significado da presença de negros nos serviços públicos de São Paulo? O que isso impacta politicamente, impacta simbolicamente para o município? Que é justamente a possibilidade de que os indivíduos brancos, negros, que a sociedade paulistana se sinta com mais identidade com a gestão, de dizer essa gestão promove igualdade naquele espaço. Eu quero ir no judiciário e ver um procurador, eu quero ser atendida por um médico negro, por que não? Eu quero que na minha escola tenha uma pedagoga negra, um professor. Então isso também, ele contribui muito para o reconhecimento, acho que é a palavra-chave, que é reconhecimento de que a população negra foi escravizada, a gente está falando de reparação, mas que goza de desigualdades em todos os espaços sociais nessa cidade. Então, isso é muito importante, pensar a importância dessa lei, a ousadia do vereador e das pessoas que contribuíram, que reconheceram o valor disso. Bom, o que nós temos aí, Adriana, então, um pouco de concreto? Aconteceram os concursos, a lei está sendo cumprida, e especialmente em São Paulo aconteceu algo que não acontece em outros municípios, que a lei foi disciplinada com decreto. Isso é muito importante. O que possibilitou que logo a partir de março de 2014, todos os concursos estavam acontecendo com essa reserva fixada de 20%, e ela não é mínima, né, vereador? No mínimo, ela não é, no mínimo 20%. Então, eu vou ter que, de cada 10 que entrarem, 8 brancos, pelo menos 2 negros. E uma questão fundamental que a população tem que entender, que isso não é esmola, isso não é benesse, e que isso não prejudica o outro grupo. Ao contrário, a gente está falando de democratizar aquele espaço da administração pública, e todos aqueles que vão pleitear políticas de cotas são talentosos, porque o pressuposto para você concorrer à política é ser aprovado no concurso. Então, já essa ideia do mérito, porque alguns vão dizer, mas isso aí entrou pela porta dos fundos, é porque tirou uma nota baixa. Uma política de cotas como essa que foi construída pelo vereador não visa prejudicar nenhum grupo, nem premiar incompetentes. Isso é muito importante para a gente pensar as políticas de cotas raciais no serviço público, nas universidades. O candidato foi aprovado. Ele foi aprovado na hora da seleção, em que eu vou dizer, você teve mais vantagens sociais porque a sociedade que é racista, ela dá mais vantagens sociais para um indivíduo que é branco, inclusive de ganhar o dobro do salário de um negro com a mesma função. Ele reconhece esse processo de escravização e ele valoriza esse talento. Esse talento não pode ser desperdiçado. Um indivíduo negro que mora na cidade de São Paulo, que tenha passado num concurso, ainda que seja lá no final, ele é extremamente talentoso, porque ele burlou muitos obstáculos sociais para chegar até aquele espaço. Então, que mérito é esse, né, que a gente está discutindo? Do indivíduo que tira uma nota um pouquinho menor, ele tem todo o mérito. Então, talentos. Talentos não podem ser desperdiçados. Uma outra questão importante é, olha, eu tenho um procurador negro, então eu também posso ser procurador? De inspirar outros negros, estimular em espaços de poder, de conhecimento, de tecnologia. A gente fala de procurador, que foi o primeiro concurso, mas na própria rede... Foram 3 concursos do ano passado para cá? De procurador, aconteceu de auditor fiscal, na Secretaria de Educação também para professores, que foi um impacto importante. Serviço social
eram mais de 700, se não me engano, 725 vagas para professores, só de cotas raciais. Mas, obviamente, alguns negros não optaram pela política porque ela é facultativa. Eu não sou obrigada porque sou negra a refletir a política. Isso que você falou foi muito importante, porque quando a gente, no dia a dia, vai conversando com as pessoas, aí elas falam assim, mas eu sou contra privilegiar. Quer dizer, eles não entendem que para que a pessoa, mesmo inscrito na cota, ele tem que prestar o concurso, tem que ter o mérito, né? Ele tem que ir lá e tirar a nota. Mas as pessoas têm entendimento, isso por desinformação e até por cultura mesmo do que se vai propagando aí no dia a dia, de que cotas é prêmio, e não é prêmio. E por que alguns negros não participam desse programa de cotas? Por que eles não querem entrar por esse programa? É falta de informação, né? E às vezes é uma informação desencontrada. Isso. Porque eu não tenho alguém que me diga o que é a política. Porque quando eu digo o que eu falo, mas eu não sou contra. Nós já sabemos, até de bastidores, porque eu estou analisando também um pouco do programa aqui, como pesquisadora, que muitos negros, no caso da secretaria do concurso para professor, falaram, nossa, eu na hora falei, eu não quero a política, eu me arrependi, porque não tinha informação. E isso, obviamente, a informação de como funciona e o significado disso para dizer, eu como negra, eu tenho direito. Porque os meus antepassados foram escravizados, porque eu sou discriminada no mundo do trabalho. Então, isso que o Estado está fazendo, no sentido do Estado, no sentido macro, né? Aqui a prefeitura, é um exemplo de inclusão, que é para dizer o seguinte, naquele espaço da administração pública tem que ser um espaço para todos. Eu não posso ter um espaço, como o vereador disse, no caso dos procuradores, que tinha 1% de negros. Então, eu estou na cidade mais negra do Brasil, e eu tenho um espaço que é 99% de brancos, isso é Suíça. Então, eu não posso compactuar nos espaços de poder ou não em que eu vou. Se é um espaço de pobreza, eu tenho concentração de negros. Se é um espaço de poder, eu tenho uma concentração de brancos. Eu tenho que democratizar. E se nós temos 37% de negros no município de São Paulo participados conforme o último IBGE, seria interesse do ponto de vista de igualdade que essa representação tivesse presente em todos os espaços, né? Especialmente aquelas, como eu já reiterei, de poder. Então, essa lei é uma das mais inovadoras do país e é um exemplo de inclusão, porque ela pega estruturalmente, ela não vai só no concurso, o que muitos municípios fizeram, que é louvável e é muito importante, mas ela pensa os serviços públicos. E uma questão interessante depois que esse candidato negro entra por cotas, também tem uma comissão que está acompanhando, que está monitorando. Uma política dessa envergadura, ela necessita, é imprescindível, avaliação, monitoramento, né, para que a gente tenha uma boa gestão da política. Agora, professora, você falou ainda sobre essa questão dos negros que não entram por cotas. No primeiro momento, por falta de conhecimento, eles acham que estão sendo privilegiados? Exatamente. E a ideia de privilégio, porque quando você observa toda a estrutura de desigualdade, quer dizer, não houve privilégio, né? Quer dizer, não há privilégio, é justamente o reconhecimento de que aos desiguais eu trato desigualmente. Então, as pessoas, a justiça, ela se dá justiça social construída a partir da ideia de igualdade de condições. Se eu tenho condições para concorrer e o outro não tem, eu não posso colocar quem veio de lancha e a nado na mesma posição e digo, sigam, quem chegar primeiro ficará com a vaga. Porque não há justiça neste processo. Portanto, quando a lei que o vereador propõe, que é reconhecida pela Câmara, que o prefeito reconhece como importante a partir da secretaria, na época era o secretário Netinho de Paula, que tem muita sensibilidade, que tem uma história de compromisso com a população negra, quando reconhece que a prefeitura, esse espaço público, precisa dar a sua contrapartida. Eu não posso cobrar das empresas, do comércio, da indústria, que elas promovam igualdade, que elas não discriminem negros, mulheres, se dentro da estrutura da administração eu não faço isso. Né? Uhum. Então, esse reconhecimento usuário, ele tem que ter o direito. Uhum. Isso é muito bom para a democracia. Porque eu vivo numa cidade
que é uma cidade que reconhece e valoriza a todos, e não somente alguns, né? Isso do ponto de vista do desenvolvimento social, econômico, político, o significado disso, do reconhecimento, é muito importante mesmo, e só mostra que os tempos podem ser melhores, né, vereador? Eu vou pedir licença para a professora e para o vereador, e a gente vai para um rápido intervalo, e na volta a gente continua falando sobre a lei de cotas raciais dos servidores públicos aqui da cidade de São Paulo. Voltamos já.